Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser sobre a arte e a sua ancestralidade. Só que hoje a gente vai falar das pinturas rupestres, né? Então, aí nessa imagem a gente pode ver um conjunto de pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás, feitas em Santa Cruz, na Argentina, né? Aí nós podemos ver que são tipo contornos das mãos, né? De alguns homens que fizeram nas cavernas, usando diferentes tipos de pigmento. Então, tem diferentes tonalidades de vermelho, e vocês podem ver que a pedra, né, bem porosa. Na próxima página, considerados os primeiros registros artísticos dos seres humanos, as pinturas rupestres podem ser encontradas em diferentes países. No Brasil, existem pinturas rupestres em vários estados, entre eles em Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Goiás e Pernambuco. As pinturas rupestres podiam ser feitas com pigmentos naturais, os quais são obtidos de plantas, óleos e rochas. Os instrumentos utilizados para a pintura eram feitos de ossos, madeira e fibra vegetal. Então, aí tem 4 exemplos, né? A, B, C e D. Depois dessas imagens, eu adicionei no vídeo outras imagens de pinturas rupestres. Geralmente eram feitas nas rochas, nas paredes das cavernas. Então, vocês já sabem que era feito para fazer o pigmento, não era tinta. Então, eles pegavam o óleo vegetal, óleo que saía da própria planta, misturava ou com terra, ou com a madeira que foi queimada para dar o pigmento preto, ou até mesmo tinta tirada do sangue dos animais, né? O sangue dos animais, ou como vários tipos de tons terrosos da própria areia, da própria terra do lugar, ou até mesmo de alguma planta ou alguma fruta, mas normalmente era isso. Então, agora a gente vai ver um vídeo para fazer uma atividade de arte rupestre. Então, quinto ano, essa foi a nossa aula de arte rupestre. Só que a atividade que tem no livro para a gente fazer é uma atividade que teria que ter tinta, então muita gente de repente não teria tinta em casa. Então eu vou passar aqui uma atividade fácil de fazer com borra de café. Sabe borra de café? Quando alguma pessoa da casa faz o café e sai o pó depois que passa a água do café. Vocês vão separar um pouquinho de borra de café, uma folha branca e um pincel, ou quem não tiver pincel em casa, pode usar uma escovinha de dente. Que aí a gente vai simular uma parede de uma caverna no papel. Eu vou passar aqui para vocês, passo a passo, é muito fácil. Vai ter que terminar no dia seguinte, porque tem que esperar a folha secar para depois vocês desenharem, tá? Então agora eu vou fazer o passo a passo aqui. Então, gente, o primeiro passo é amassar a folha branca, né? Porque a parede da caverna, ela não é uma parede totalmente lisa, né? Uma parede de pedra. Então, a gente vai amassar bem esse papel, ele vai ficar todo enrugadinho dessa forma. Ele ficou enrugadinho, amassadinho e tal. Aí vocês vão pegar a borra de café, aquela que eu te falou, ó. Ela úmida, tá? Úmida ainda. Aí vocês vão passar no papel, como se fosse sujar o papel. Vai fazer uma sujeirinha aí em casa, mas fala que é para uma boa causa, que é para uma atividade da tia Fabrícia, da aula de artes, tá? Então vocês vão sujar. Então é legal fazer isso na mesa da cozinha, né? Com um paninho ou um plástico embaixo, ou até um jornal, né? Aqui o meu tá um papel preto, uma cartolina no caso, mas pode ser qualquer superfície para não sujar a mesa, né? Não sujar a superfície da mesa. A borra de café tem que estar úmida para ela agarrar
bastante no papel, tá? Depois que vocês fizeram isso, a folha vai ficar úmida, tá? A folha vai ficar úmida. Mas já dá aquele efeito de parede de caverna, né? Quando ela secar, quando a folha secar... Então, gente, aí vamos dizer que a folha secou, ela ficou assim, toda meio envelhecida. A gente vai se inspirar nos desenhos de arte rupestre que a gente viu antes e fazer o desenho aqui. Por exemplo, eu vou fazer tipo um bisão, né? Tipo, nem sei, isso vai ficar muito parecido. Mas como se fosse, assim, uma coisa como se eles tivessem desenhado, tá? Tipo, se quiserem fazer um bonequinho, podem fazer como se eles estivessem pegando caçando, né? Como eles faziam. Quiser fazer um som mais estilizado, tal. Aí vamos... Uma coisa que eu não falei é que a gente vai usar a canetinha preta, tá? Então a gente vai lá tentar fazer como eles faziam, as formas mais orgânicas, né? Eles estavam começando lá, né? Vamos dizer. Então, vocês vão se inspirar nos desenhos lá do livro ou nas imagens do vídeo que eu fiz explicando para vocês, tá? Se quiserem fazer mais um outro bonequinho aqui, com uma lança na mão, vocês vão se inspirar e vão fazer o desenho do jeito que vocês quiserem, ok? Então, isso aqui foi para a gente não ter que usar tinta. Então, a gente usou a borra de café, o pincel ou uma escova de dentes, um lápis e uma canetinha preta. Valeu? Bye!